Olá, eu sou o irmão André e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a importância da oração. O Senhor Jesus considerou que a oração era mais importante do que o alimento, já que a Bíblia nos relata que horas antes da refeição matinal, ainda de madrugada, quando estava escuro ainda, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. A Bíblia diz isso em Marcos 1,35. Para Jesus, a oração era mais importante do que reunir grandes multidões. A Bíblia declara que reuniam muitas pessoas para ouvi-lo e para que curasse de suas enfermidades. Porém, ele se recolhia em lugares desertos e orava as horas preciosas de companheirismo de que ele desfrutava com seu Pai Celestial. Significavam muito mais para o nosso Salvador do que o sono. E sabemos disso porque a Bíblia nos diz que num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6,12. De maneira que Deus responde às orações. Porém, algumas orações recebem como resposta um sim e outras um não. Então, o que podemos dizer sobre as orações sem resposta? A Bíblia diz que existem razões específicas para as orações que não recebem resposta. Pode ser que sua oração não tenha recebido resposta por causa da desobediência. Um filho desobediente não pode esperar se dar bem. A Bíblia afirma em Deuteronômio 28,15: Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor seu Deus e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandatos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês. Quem sabe você não recebe resposta para a sua oração devido ao pecado oculto? Davi disse com convicção: se eu acalentasse o pecado do meu coração, o Senhor não me ouviria. Outro motivo pelo qual as orações não são atendidas é porque somos egoístas. A Bíblia declara: quando pedem e não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Tiago 4,3. O espírito que deve predominar na oração para que ela seja eficaz deve ser não de faça a minha vontade, e sim a tua, Senhor. A verdadeira oração não é uma repetição vã de palavras proferidas em público para se fazer de religioso. Jesus disse que, quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Mateus 6,5. A oração não se limita a posturas religiosas tradicionais, nem tampouco a lugares de adoração ou cerimoniais religiosos. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,8: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussão. Quando orarem, a postura corporal não é tão importante quanto a atitude do seu coração. Muitas pessoas dão ênfase à posição do corpo durante a oração, porém isso tudo é uma importância relativa. A oração é simplesmente uma comunicação em sentido duplo entre você e Deus. A razão pela qual muitos dos grandes homens de Deus fechavam seus olhos para orar era que desejavam colocar de lado as coisas mundanas, a fim de que suas mentes pudessem estar concentradas exclusiva e completamente em sua comunicação com Deus. Não obstante, não está escrito em nenhuma parte das Escrituras que é importante fechar os olhos, mesmo que ajude a desenvolver uma atitude correta de oração. A pergunta seguinte que muitos fazem é: a quem foi dito que ore? As Escrituras nos dão uma resposta e essa resposta é: a todos os homens. Mesmo assim, é possível fazer uma pergunta: onde devemos orar? Paulo nos dá a resposta quando ele diz: em toda parte. É possível que outros perguntem também: quando devemos orar? E as Escrituras dizem: sempre. A oração é um mandato, um dever, um privilégio. Na era que estamos vivendo, aprendemos a dominar o poder da natureza e tirar proveito para o nosso uso.
Aprendemos a manter a energia em baterias e liberar o seu poder para impulsionar máquinas. No entanto, são poucos os que aprenderam a desenvolver plenamente o poder da oração. Sim, porque a solução para todos os nossos problemas se encontram em Deus Todo-Poderoso. A seguir, vamos examinar o que diz a Bíblia sobre a oração eficaz. Em primeiro lugar, a oração é para os filhos de Deus. Jesus disse: quando orar, diga: Pai Nosso. Deus tem uma responsabilidade especial para com os seus filhos. E a menos que tenhamos ingressado para a família de Deus mediante um novo nascimento, não temos o direito de pedir favores a Deus. Cristãos recém-convertidos dizem: eu não sei orar, não conheço as palavras certas. Você não sabe quando os nossos filhos eles estavam aprendendo a falar e tinham dificuldade para achar a palavra certa. Eles tentavam de todas as maneiras para que eu e minha esposa pudéssemos entendê-los. E os erros que eles tinham faziam que nós amássemos eles ainda mais. Portanto, essas palavras são mais valiosas para mim. As primeiras tentativas de conversação dos meus filhos, eles são mais preciosos do que a maioria das palavras ditas por adultos, que falam sem dificuldades, sem erros. Em segundo lugar, a oração eficaz ela tem que ser feita com fé. Palavras de Jesus. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim se sucederá. Marcos 11:24. Em terceiro lugar, a oração dinâmica ela surge de um coração obediente. A Bíblia diz que receberemos dele tudo o que pedirmos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João 3:22. Se você quer que a sua oração chegue até Deus, submeta-se, entregue-se a Ele, entregue a Ele todas as suas vontades, e então o Senhor escutará a sua petição. Em quarto lugar, devemos orar no nome de Jesus Cristo. Tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. Porque não somos dignos de nos aproximarmos do trono santo de Deus, exceto por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou o céu, Jesus, o Filho de Deus, aproximemo-nos ao trono da graça. Hebreus 4:14-16. Em quinto lugar, devemos desejar conhecer e seguir a vontade de Deus. Inclusive, o próprio Jesus foi contra a sua própria vontade, no momento em que disse: meu Pai, se não for possível retirar esse cálice de mim, sem que eu beba, então seja feita a tua vontade. Mateus 26:42. A oração faz com que nos adaptemos aos verdadeiros propósitos de Deus para nós mesmos e para o mundo. Isso não somente faz com que as bênçãos de Deus cheguem às nossas vidas pessoais, mas também nos abençoe por estarmos de acordo com os planos de Deus. E finalmente, a oração ela deve ser para a glória de Deus. A oração modelo ensinada por Jesus é concluída com as seguintes palavras: porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Para que as nossas orações tenham resposta, devemos dar a Deus a glória, a honra. Pense nisso. Faça a sua melhor oração ao Pai Celestial. Ore com fé e sinceridade, glorificando e dando toda a honra ao nosso Deus Todo-Poderoso, em seu Filho Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, esse foi um momento de fé para te fortalecer, para te ajudar. Se você gostou, eu espero que você se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com quem você gostar e até a próxima, irmãos. Um abraço e até mais.